O mal da comparação. Quando acompanhamos a obra de Death Note, pensamos sobre como Kira é um deus e como ele se estabelece nesse mundo dessa forma. E, tecnicamente, o mal do mundo atualmente seria a própria comparação. Isso não apenas ao personagem principal, porém para todas as pessoas que convivem nesse mundo atualmente. Aliás, o fato de se comparar à próxima pessoa que você encontra que pode ser melhor em você em algum quesito é uma das partes principais da obra de Death Note, mesmo que não seja muito refletida. E eu vou explicar o porquê essa temática estrutura a obra inteira de Death Note e como isso influencia você na sua vida. Olha, quando acompanhamos a obra de Death Note, temos apresentado Light Yagami como protagonista principal. E uma das partes mais entendíveis do personagem é quando refletimos o ideal de Deus que ele tem durante toda a obra. E por que ele tem esse ideal? Isso vai ser bem simples e eu vou explicar o porquê. Light Yagami é apresentado como um aluno genial. Ele é o mais inteligente da sua turma, porém, ser inteligente não lhe dá poder até aquele momento. Quando Light recebe um livro onde ele pode determinar suas crenças a partir daquilo e estabelecer seu código moral, as coisas começam a mudar. A comparação não se torna mais entre humanos, se torna entre deuses. Aliás, naquele momento, ele tem a posse de um caderno que pode controlar a vida e a morte praticamente. E mesmo assim, ele é ainda um dos mais inteligentes que ele conhece como pessoa. Então, meio que ele acaba se levando a um alto padrão, onde ele considera as pessoas como inferiores a ele. E isso é apresentado durante toda a obra. E o que isso tem a ver com a comparação em nós, pessoas normais, que não temos um caderno além do comum? Quando falamos sobre comparação, temos que entender a seguinte questão. A comparação não é sobre você ser ruim em algo, pelo contrário. É sobre você até que ser bom em alguma coisa específica, ou ter um limite a alguma coisa, porém você se guiar a partir dos outros e não a si próprio. O que eu quero dizer com isso é bem simples. Muitas das pessoas, elas não comparam a sua própria evolução. Elas tendem a entender que a evolução do próximo, ou o limite do próximo, seria a sua base de esquema. Porém, não são assim que as coisas funcionam. Você não deve se basear ao que você vê o próximo fazer, porque aquela pessoa não se seguiu a esse padrão. Essa pessoa se estabeleceu a entender como funcionava a própria evolução dela, e os seus limites e como ela melhorou como pessoa. Porque quando você se estabelece a partir da opinião alheia, você quer ser melhor que alguém, apenas isso, não melhor do que você próprio, você acaba errando alguns degraus. Aliás, não dá pra você começar já pulando tantas etapas. A principal questão da comparação é quando você ignora você próprio e tenta focar no próximo. Light Yagami, ele é um exemplo claro disso. A partir do momento que ele tem um livro em mão, ele não se compara mais entre as pessoas, ele se compara como um deus e como ele deveria agir como um deus. E eu vou me tornar o deus desse novo mundo. Então, todas as suas ações são orgulhosas, e justamente por conta disso que Light se enfrenta em tantos problemas durante toda a obra. Ao decorrer da obra, vemos a Misa, que é uma das pessoas que Light acabou salvando a vida tecnicamente por conta das suas crenças. E ali apresenta uma questão muito interessante. Misa vê ele como salvador e ama Light por tudo que é mais sagrado. E Light, mesmo sabendo que ela tem um Shinigami, Light não considera ela no mesmo nível. Ela é apenas um objeto descartável e só. Por que Light vê assim? Justamente pelo quesito de comparação. Mesmo que ela tenha esse poder, Light entende que ele é o principal deus de tudo. Ele que originou tudo isso, e ele que deu a possibilidade de ela estar lá. E graças a ele e a sua inteligência, ele pode estar lá. Porque, na opinião dele, não existe outra pessoa ao perto disso. Não existe outra pessoa capacitada a isso. Aliás, sua comparação não se tornou mais humana. Ela pulou muitas etapas. E em vez de ele se autocomparar, ele começou a comparar com coisas que não existiam mais. Ele começou a se comparar com deuses e o que ele acreditava como fé. E por que eu tô querendo dizer isso? Olha, na própria filosofia, temos a entender que a comparação não é algo nem um pouco positivo. Eu acho que você já deve ter visto muito daquelas imagens onde mostram dois círculos e ambos estão rodeados de outros círculos, porém um com círculos maiores e outro com menores. E naquele momento você tende a entender que aquele que tá com círculos menores, ele é maior do que o outro que está em meio aos círculos grandes. E por que isso? Porque é justamente o que acontece na sua mente. O ato de comparar ao próximo que prejudica tudo. Light Yagami se comparou com Deus. E adivinha? Ele nunca chegou perto de ser um Deus. Esse é o maior problema de Light Yagami. Ele se comparou com os pequenos. E assim ele se achou grande demais. Porém, as pessoas
normais tendem a se comparar com os grandes e acabam esquecendo que elas ainda são pequenas. Quando você for fazer algum projeto de vida, não seja que nem Light Yagami, não pule etapas. Você não é um deus, muito menos ele. E justamente por cobrar da sua própria ignorância que você vai acabar caindo da sua escada. Então, na próxima vez que você quiser tomar uma atitude em mudar como pessoa, em melhorar, não se compare a alguém que você vê na internet ou algo do tipo. As pessoas, elas são moldadas àquilo. Elas vivem apenas para fazer algo específico normalmente, ou elas utilizam de todos os meios para parecerem ser boas. Então, não se compare a isso. Compare ao máximo que você conseguiu evoluir. Olhe o que você fez. E se você não se sentir satisfeito com isso, aí talvez seria melhor você dar um passo à frente.